Meus amores, bora pensar um bocadinho. Bom, eu quero convidá-los a refletir hoje sobre algumas questões que eu escuto com muita frequência. Eu ouço com muita frequência as mulheres dizerem assim: ai, Gislene, eu não quero mais sair com ele, ou eu não quero mais ficar com ele. É, enfim, coisas nesse sentido. E aí, né, o porquê. Ah, é porque não dá tal. Porque ele não me trata como prioridade. Eu não sou a prioridade da vida dele. Eu paro, ouço, deixo a pessoa falar bastante. E eu falo, bom, vamos entender essa questão de prioridade. Será que esse negócio de ser prioridade realmente é isso mesmo? Muito me espanta quando a pessoa fala assim: eu não sou a prioridade da vida dele. Eu fico muito espantada porque uma vez, na verdade, mais de uma vez, já chegaram para mim também com essa questão de você não me trata, você não me coloca. Uma vez me colocaram, namorei um rapaz e ele me colocou exatamente dessa maneira: Gislene, você não me coloca como a prioridade da sua vida. Eu falei, mas você não é a prioridade da minha vida. Aí ele olhou e falou: o quê? A gente não namora? Sim. Então o quê? A prioridade da minha vida não é você. Não é, nunca foi e nunca será. Nem você, nem nenhuma outra pessoa com quem eu venha a me relacionar. A prioridade da minha vida sou eu. E antes de ter um homem como prioridade na minha vida, eu tenho tantas outras prioridades. A primeira delas sou eu. Eu sou a minha prioridade. Depois a coisa começa, né? Precisamos pensar aí. Mas depois a minha prioridade vem: é o meu filho, é o meu trabalho, é a minha vida. E aí vem uma pessoa que compartilha a vida comigo. Agora, eu fico aqui pensando, como eu colocaria uma outra pessoa como prioridade primeira da minha vida? Eu entraria então, depois, eu entro em segundo plano na minha própria vida? O meu trabalho, o meu filho, entra em segundo plano. Primeiro eu coloco o outro e depois eu coloco aquilo que realmente é prioridade. Prioridade é aquilo que já tem muitos modos de pensar, de, de entender, mas uma vida que já existe, né, ou que já existia antes desta pessoa surgir, sequer pensar e imaginar que entraria na minha vida. Se já existe uma vida com 1000 fatores, essa pessoa chega e ela quer ser prioridade, então assim, atropela tudo que já existia e que tem importância, tem relevância na minha vida, para que tudo seja colocado em segundo plano e ela em primeiro, inclusive em primeiro plano e eu em segundo.
para, né? E aí, quando as mulheres vêm me falar essa questão de ele não me coloca como prioridade na vida dele, eu falo, me explica melhor sobre isso. Ah, primeiro é o trabalho. Aí ele fala que vai ter uma reunião, então não pode almoçar comigo. Num, sabe, na hora do almoço, numa quarta-feira qualquer. Ah, ele é médico, tem uma cirurgia. Ah, ele é advogado, tem uma audiência. Então, você quer o quê? Que ele largue o trabalho, que ele largue aquilo que realmente é primordial para que a vida continue acontecendo. Coloque tudo em segundo plano e você em primeiro. Aí a pessoa dá aquela, né? E tem mais. E eu falei isso ontem para uma pessoa. Eu falei, tem mais. Você quer um homem bem-sucedido em todos os aspectos, financeiramente, culturalmente, intelectualmente, socialmente e por aí afora. Mas você quer ser a prioridade na vida dele. Como que alguém vai construir uma vida de sucesso sendo que vai deixar tudo isso em segundo plano para colocar você e os seus caprichos em primeiro plano? Aí tem gente que dá aquela baqueada e a ficha começa a cair. Né? Então, o que é que você quer? É colocar na balança. Quer uma pessoa bem-sucedida, bem estruturada, isso, e que leva tempo, e que precisa de investimento, e que precisa de dedicação, de empenho, precisa ralar para conseguir. Você quer tudo isso, que a pessoa tenha e seja tudo isso, mas você quer que ele atenda a todos os seus desejos quando e da maneira que você quer. Como uma garota mimada. Uma garotinha mimada que bate o pé, que quer o sorvete, a boneca, o brinquedo naquela hora. Relacionamento é coisa de gente grande. É coisa de gente que tem maturidade, que sabe separar as coisas e sabe qual é o momento do quê. Não é assim que as coisas funcionam. Comportamento de garotinha mimada não é comportamento de mulher bem-sucedida também. E ser bem-sucedida tem várias leituras. Muita gente coloca o ser bem-sucedido como uma questão primeira e prioritária e única, a questão financeira. Nem sempre é isso para todo mundo. Mas, para termos uma vida bem-sucedida, com sucesso nas mais diversas áreas, a gente precisa de muita dedicação e empenho. As coisas não caem do céu. E aí a gente precisa ter prioridades. Porque uma pessoa que coloca uma outra pessoa que tem esse lastro afetivo ou sexual como prioridade, é esse o resultado que vai ter.
O resultado está onde o foco está. Onde a gente coloca foco tem resultado. Mas você não quer uma pessoa assim, vem na ponta da língua a palavra, mas não. Uma pessoa sem atrativos, sem interesses, né? Que projete interesses. Para que seja uma pessoa interessante e para que tenha pessoas interessadas. No caso, você. A gente precisa ter maturidade e separar qual é o momento do quê. E no seu momento oportuno, né? No momento oportuno, o seu momento vai ser respeitado. Você vai ter os seus minutos de glória, os seus minutos prioritários, mas não é o tempo todo, nem quando você bater o pezinho como se quisesse a boneca. Precisa crescer, precisa ter maturidade e precisa entender que não, você não é a prioridade da vida do outro. Porque a prioridade, primeiro é ele. Cada um de nós, cada ser, né, é prioridade de si. Porque se você colocar o outro como prioridade, você em segundo plano, melhor rever os seus conceitos. Eu não quero, tô falando eu, Gislene, até por isso eu fico muito surtada quando, por exemplo, enfim, quando eu me relaciono e que a pessoa de repente me chama de vida. Tive um namorado que me chamava de vida. Me chamou uma vez, eu falei, acho que eu não ouvi o que eu ouvi. Passou um tempo, me chamou a segunda vez, eu falei, acho que eu ouvi o que eu ouvi, sim. Na terceira vez, eu falei, acho que ele vai fazer disso um modo de tratar. E é melhor eu chamar, porque eu não sou vida de ninguém. Este peso e esta responsabilidade eu não quero. Porque não? Sabe, quando alguém te coloca como vida, o que é que essa pessoa está fazendo, né? O que é que ela vai me entregar? O que é que ela vai apostar em mim? Tudo. Se eu aposto tudo, eu cobro tudo. E aí eu me perguntava, ops, alto lá, não é bem assim que essa banda toca aqui comigo, não. Não sou vida de ninguém, não quero que alguém viva a minha vida, nem coloque a vida dele nas minhas mãos. Porque a minha vida, eu tenho a minha para cuidar. E a minha já é bastante trabalhosa. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Então, quando eu vejo alguém que vem com esse discurso, eu não sou a prioridade da vida dele. Oh, graças a Deus que você não é a prioridade da vida dele. E que ele tem uma vida, né? E que ele vive, e que ele produz, e que ele constrói, e que ele faz, e que ele performa, e que você não é. Que a vida dele, né? A vida do cônjuge não gira em torno do seu umbigo. Porque quando eu sou prioridade para a outra pessoa, o que mais existe? Eu
e eu? O que essa pessoa vai agregar, né? O que ela vai compartilhar comigo? O que ela vai dividir da vida? Se eu sou o tudo. E quando vem assim, tudão, ah, meu tudão. Tá certo? Tá errado? Cada um faz as escolhas da vida, da própria vida. A única coisa que não pode reclamar depois, não pode reclamar de nada, né? Mas não pode dizer, não, não é mais interessante quanto era no começo. Ah, pois é. Ah, então. Então pensa bem a próxima vez que você ficar aí revoltadinha, porque você não é a prioridade da vida do outro. Tem gente que fica bravo, né? Bravinha. Não sou, ele não me coloca como prioridade da vida dele. Se você quer ser a prioridade, não reclame depois que a pessoa é desinteressante, maçante, que a vida é uma rotina exaustiva, que a mesmice tomou conta, que a pessoa era interessante quando você conheceu e por isso você se encantou por aquela pessoa, que ela era, que ela fazia, que ela tinha planos, que ela tinha sonhos, que ela realizava, que ela produzia, que ela estudava, que ela crescia, que ela fazia, ela era virada no giraia. Mas agora o mundo ficou restrito ao seu umbigo. Afinal de contas, não é o que você cobra? Que você seja a prioridade? Tudo aquilo que acontecia junto na vida da pessoa, que tudo que orbitava, desapareceu. Você tomou o lugar de tudo isso. Você foi afastando tudo isso para você ficar no centro. Você quis ser o núcleo. E o que sobrou? Você. Por quanto tempo você vai suportar isso? Sem outros interesses? Sem que o outro construa nada, né? Porque nessa toada não vai precisar de muito tempo para a vida ficar estagnada. Interesse zero. Então, a próxima vez que você, né, pensar nesse discurso de ele não me coloca como prioridade da vida dele, pense em todos as ramificações que isso tem. Você quer ser prioridade? Está preparada para ser prioridade? É. Se isso é tudo para você, se isso é o que basta, se isso é o que... Enfim. Mas pense. Pense quando você também coloca o outro como prioridade da sua vida e na sua vida. Porque quando você faz isso, aonde é que você foi parar? Aonde é que você se colocou?
E a sua vida? Filho, mãe, trabalho, estudo. Não tem mais, né? Porque você fez do outro a sua prioridade. Ai, ai. Cada um, né? Mas pensa aí. Bom, a sua prioridade pode ser o outro. Sei lá, se tá dando certo aí pra você. Siga. Só tenha consciência do que tá fazendo. A minha prioridade, eu particularmente, a minha prioridade indubitavelmente sou eu. Depois vem muitas outras coisas. Eu sempre falo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Não tem nada nem ninguém que seja mais prioritário que eu mesma. Quanto a você, aí eu já não sei. Pensa aí. Pensa aí. Porque, para terminarmos, a leitura que eu faço quando a pessoa fala, ele não me coloca como prioridade da vida dele. Diante de tantas coisas que eu já estudei, tantos casos que eu já atendi nessa linha, tanta coisa. E aí quando eu ouço, ele não me coloca, ou ele me coloca como prioridade da vida dele, eu penso, tá aceitando pouco, hein, amiga? Tu tá aceitando pouco, hein? Enfim, né? Cada um dá o que tem e recebe o que acha que merece. Então, pense bem aí. Beijos pra vocês.